Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, estou aqui no Ateliê Jurubeba e hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço a maioria das minhas térmicas que eu vendo aqui no ateliê. Eu ensinei, eu acho que foi em março, a fazer essa térmica aqui, ó. Fiquei até com este modelo para mim, só que é um modelo de duas cores, com moldurinha, tá vendo? E um pouquinho mais de dificuldade no momento de fazer, tem mais detalhes. Então hoje eu vou ensinar este mesmo modelo, porém muito mais simples, muito mais prático, tá? Que muita gente vai fazer, quem tá começando não vai ter problema nenhum. Então hoje, ó, vai ser a nossa térmica caixa, né, box, porém bem mais simples de calcular. E eu vou mostrar para vocês como faz o cálculo do tamanho de acordo com o que o cliente deseja, tá bom? Então vamos começar nossa aula, vou mostrar como que a gente vai medir. Vocês sabem que eu uso muito esse material aqui, ó. Geralmente eu compro da marca Decomax. Essa daqui é Torocouro. Ó, Torocouro, a marca desse. Eu uso muito ele e ele tem fundo de malha e ele é muito resistente, é muito bonito. Olha, ele tem esse relevo aqui, ó, que deixa uma característica muito bonita para a peça e os clientes preferem, gostam muito dele. Então, eu encontro como marca Decomax ou como Torocouro, fundo de malha, tá vendo? Ele é muito bom. Então, o que eu tenho primeiro que saber? Qual a medida que o cliente quer? Minha cliente, ela pediu uma térmica que tivesse 22 de profundidade, ou seja, que essa profundidade, que essa lateral, ó, tivesse 20 centímetros e tivesse 25 de comprimento. Então, eu já calculo com a média de costura, eu vou cortar aqui, ó, 27 por 22, porque com o vivo a gente considera 1 centímetro de margem. Então, ó, 22 por 27 por 22, para eu ter depois, no final, uma profundidade de 20 e um comprimento de 27, tá bom? A altura a gente vê depois. Então, primeiramente, eu vou fazer isso, vou cortar duas partes dessa, uma para a tampa e uma para o fundo, e eu sempre arredondo com uma linha. Por que que eu arredondo com uma linha? Porque com ela fica fácil de todos vocês terem a mesma medida que eu. Então, eu pego o cone de linha que tem 7 centímetros e venho aqui, ó, e faço as minhas curvas. Dessa maneira, todos vocês vão conseguir fazer um molde igual o meu e aprender a fazer seus próprios tamanhos, tá bom? Então, eu venho aqui, recorto, arredondando. Simone, não pode ser quadrado? Não, porque nós vamos colocar vivo. Vocês sabem que eu gosto muito de colocar vivo, ele ajuda a estruturar a peça. E nessa peça, a única estrutura que a gente vai usar é a manta térmica. Então, o vivo ajuda a estruturar também, tá bom? Aqui, ó, já ficou arredondado. Aí, o que que eu faço? Eu vou cortar a manta térmica, olha, eu uso de 2 milímetros, é laminado, porque eu acho que o efeito do laminado é melhor. Recorto igual, porém com 1 centímetro menor em cada lado. Olha, eu cortei igual, 1 centímetro menor. Então, em vez de recortar aqui 25 por 22, eu vou recortar no tamanho que a cliente quer, que é 20 por 25, tá? E eu vou colar, deixando a parte metalizada para cima. Então, eu pego a cola de contato, que é a mesma cola de sapateiro, vocês sabem que eu trabalho com ela. E quem não sabe ainda como fazer para não desperdiçar e para ter uma facilidade na aplicação, eu tenho uma aula aqui no YouTube ensinando como utilizar essa cola sem desperdício, sem acidentes, tá bom? E aqui no vidro de adoçante. Então, eu tenho que passar tanto no material quanto no verso da minha manta térmica, porque a cola de contato só cola nela mesma. Uma vez feito isso, tem que esperar ele ficar mais sequinho a ponto de colar um no outro. Ele molhado não vai colar. Ó, a cola já tá mais seca, agora a gente vai posicionar aqui. A gente já pode recortar um forro um pouquinho maior. O forro que eu trabalho, eu chamo de lamicel. Ele é conhecido como lamicel ou plástico leitoso.
eu sempre gosto de cobrir a manta. Tem gente que usa a manta como forro, isso não é indicado, porque essa manta rasga com facilidade e a peça vai perder o efeito de térmica se essa manta rasgar. Sem falar que a peça do cliente vai ficar muito feia por dentro. Eu sempre uso lamicel branco, porque a bolsa térmica precisa estar clarinha e branca do lado de dentro para você conseguir limpar, ter certeza que tá limpo. Vamos pegar aqui, ó, achar o meio de um dos lados pra gente colocar o nosso vivo. Agora eu vou achar o meio das laterais, que é onde eu vou posicionar a minha alça. Lembrando que a gente tá fazendo aqui a tampa, viu? Então, como é a tampa, nós vamos colocar a alça. O fundo é feito da mesma maneira, com a mesma medida, porém sem alça. Então, aqui, ó, já marquei o meio dos dois lados para eu colocar minha alça. E antes de colocar o meu vivo, eu tenho que fazer a alça de mão. A minha alça de mão, eu vou fazer com montana, mas vocês podem fazer com o mesmo material e depois eu mostro como que eu fiz a alça longa e vocês vão fazer a alça de mão do mesmo jeito. A diferença é que para essa medida aqui, eu coloco sempre 8 centímetros a mais. Então, se aqui tem 27 de comprimento, a minha alça vai ter 35 de comprimento. Eu prefiro essa medida, mas você pode colocar a alça de mão na medida que você achar melhor. Cortei uma tira com mais ou menos 4 por 35 e uma tira de 3 por 35. Que a minha alça de mão vai ter 3 centímetros de largura. Eu passo a cola na tira de 3 e na tira maior no verso dela, tá? Meu montana aqui é 1.4, que eu tô trabalhando aqui hoje. Ó, passei em todo o verso. Este daqui de 3 centímetros, essa é a medida da minha alça. Só que como eu vou colar um em cima do outro, eu prefiro fazer dessa maneira, um maior que o outro, para na hora que eu encaixar um no outro, eu acerto direitinho. Aqui, ó, meu montana marronzinho, que vai combinar muito bem com o meu sintético. Agora, eu coloco um aqui sobre o outro. Você pode bater o martelo, eu não vou bater o martelo agora para não fazer barulho, mas fica sobrando de baixo, tá vendo? Fica sobrando. Aí, você pode cortar agora certinho ou costurar primeiro. Como eu não vou bater martelo, eu vou costurar antes de cortar. Então, eu vou costurar tudo em volta deste menor e depois eu vou cortar acertando. Nessa hora, seria melhor eu estar usando o outro pé calcador, mas eu vou usar o de vivo mesmo, que já tá na máquina, que daqui a pouco eu vou usar ele. Começa a costura aqui pela lateral, para você poder fazer um retrocesso bem bonito. E depois, você vem aqui bem rente a sua alça de tamanho original e faz uma costura. Linha da bobina da mesma cor da linha de cima. Um ponto 4,5 mais ou menos. Chega aqui na beirada, você volta. Lembrando que esse detalhe da alça ser de montana não é obrigatório. Se você não tiver montana, faça a sua alça com o material da própria bolsa, tá bom? Ou de uma outra cor para fazer um efeito bonitinho. Agora que eu já costurei, eu vou acertar. Aí eu vou cortar essa borda aqui, ó, deixando um lado do mesmo tamanho do outro. Isso faz com que minha alça fique mais perfeita. Se eu cortasse os dois e depois juntasse os dois, eles poderiam não encaixar tão bem, não ficar tão perfeito. Então, eu corto o maior de acordo com o menor. Pode usar estilete se você preferir, eu sempre uso a tesoura. E a alça de mão ficou pronta e ficou linda os dois lados, ó. Para colocar essa alça, nós vamos colocar aqui, ó, no comprimento de 27 centímetros, tá? É no comprimento, que aqui vai ser a lateral da nossa bolsa. Então, eu vou tirar o forro aqui para não costurar ele agora, porque tem um acabamento na alça que ele não precisa aparecer. E eu vou costurar aqui, ó, onde eu marquei o meio, eu vou costurar a minha alça exatamente aqui no meio. Então, eu venho de um lado, costuro.
Depois de costurar um lado, eu preciso agora colocar minha meia argola aqui, ó. Então, eu quero uma meia argola do mesmo tamanho da minha alça, que é 3 centímetros. Eu coloco uma meia argola. E agora eu preciso colocar a segunda meia argola, também de 3 centímetros, já que eu escolhi que a minha alça de mão vai ser de 3 centímetros. Como que eu faço essa escolha? Eu olho pela minha ferragem que eu tenho e pelo tamanho da bolsa. Eu não posso usar uma ferragem muito grande numa bolsa muito pequena e nem uma ferragem muito pequena numa bolsa muito grande. Então, eu vou colocar a alça de mão aqui com 3 centímetros, tá? Aí eu costuro o outro lado da alça centralizado com a marcação que eu tinha feito. E agora, eu preciso prender essa meia argola aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó, e costurar mais ou menos 4 centímetros da borda para dentro, tá vendo? Onde eu coloquei minha meia argola. Vou costurar mais ou menos 4 centímetros, que eu vou estar prendendo essa minha meia argola aqui. Não pode ser muito perto, porque eu vou colocar um rebite, senão esse rebite vai atrapalhar a minha costura. Então, mais ou menos 4 centímetros, já com a meia argola no lugar. Agora eu costuro aqui mais pra frente, com retrocesso. Por isso que nós tiramos o forro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a meia argola. Já ficou presa aqui. Para que essa meia argola? Para eu prender minha alça de ombro, minha alça transversal. Dessa vez, nessa peça, nós vamos prender ela aqui na tampa, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Mais ou menos 4 centímetros. Ou 4 ou 5 centímetros, tá? Prendi a meia argola do outro lado. E agora eu tenho que colocar aqui, ó, um rebite de cada lado. É obrigatório colocar esse rebite? Não. Mas eu vou colocar para ficar mais bonitinho e mais bem acabado e mais forte também, tá? Então, aqui já tá meu balancinho. Eu vou pegar aqui, ó, colocar um rebite próximo a essa costura, sem furar a costura. Porque se furar a costura, ela descostura. Então, eu coloco primeiro, faço o primeiro furo. Faço o segundo furo. Simone, você já tá costurando com a manta térmica? Tô, porque isso ajuda a reforçar a alça também, tá? Ó, já troquei minha matriz pela matriz do rebite. Agora eu vou usar o rebite número 5, porque essa bolsa é relativamente tamanho médio, então o rebite tem que ser mais forte, tá? Mas você pode usar o 3, o que você tiver. Ele vai ajudar a fortalecer essa costura e ainda vai ficar mais bonito. Então, ele vai ficar aqui, ó, pra frente da minha meia argola, que aqui vai ter mais costura, já vai ser reforçado. Ele vai reforçar esse lado de cá, tá? Então, agora eu coloco a tampa, a cabeça dele. E vou apertar com o balancinho. É obrigatório, Simone? Não. Você pode colocar... Deixa eu só virar o balancinho pra mim. Você pode simplesmente costurar bem costurado se você não tiver a ferragem, tá? Nesse modelo, eu tô colocando o prendedor da alça de ombro aqui em cima. Mas você pode optar por colocar na lateral igual à última aula. Então, já acabei de usar o balancinho, vou com ele aqui do lado. Agora sim, eu vou colocar o forro de volta na posição. E vou colocar o meu vivo. Quando eu colocar meu vivo, eu já vou prender o forro na tampa. Lembrando que a mesma coisa vai ser feita na parte de baixo, porém sem a alça. Aqui eu peguei, ó, um reforçozinho, uma proteção, que é o mesmo material aqui. Eu vou usar este porque é da mesma cor do vivo. Vou usar o vivo, ó, 11 milímetros marrom, para ficar mais discreto, mas você pode fazer uma jogada com vivo de outra cor. Fica muito bonito você usar vivo de cor contrastante. Mas eu vou fazer a peça toda marrom, porque ela é para um homem e ele é discreto.
Lembrando que isso aqui é uma encomenda que eu tinha e eu decidi mostrar para vocês como eu faço a peça mais simples, mais rápida, mais fácil, tá? É a que eu mais vendo, inclusive, de uma cor só. Quando chega aqui no final, vou virar para vocês verem. Aqui onde começou o meu vivo, eu vou encostar o outro próximo, coloco a tesoura aqui no meio, ó, e recorto. E vou virar por cima dos dois esse acabamento para poder fazer a continuidade do vivo. Ó, dessa forma, fica bem acabado e fica bonito. Agora eu vou refilar toda a volta aqui desse plástico que eu tinha cortado maior. Você não precisa já cortar o plástico no molde. Para facilitar a sua vida, você deixa o plástico um pouquinho maior e acerta depois. Nessa tampa, você também pode colocar aqui um bolsinho aqui dentro. Um bolsinho, igual eu já ensinei. Porém, eu quero fazer uma peça mais simples. E eu vou dar um porta-talher de brinde pro cliente. Então, eu não preciso colocar esse bolsinho aqui, tá? A peça do cliente é mais simples, é para homem, então não tem muitas firulas. Mas você pode colocar aqui um bolsinho de telinha vôlei ou de plástico cristal. Aqui, ó, a nossa tampa está pronta, a nossa alça de mão, olha, ficou bem espaçosa, boa de pegada, para colocar até com o braço assim, ó. E já que o fundo é igual, eu já deixei o fundo pronto. Olha o fundo igualzinho, já forrado, e aqui dentro tem a manta térmica, que vai ser a única estrutura que a gente vai ter. Vai ser do vivo e da manta térmica que tá aqui dentro de 2 milímetros. Então, duas peças já estão prontas, da mesma forma que faz a tampa, você faz o fundo, exceto pela alça, tá? Agora, a gente precisa medir qual a circunferência dessa tampa. Então, toda vez que você fizer, você vai medir, porque quando você faz essa curva, você altera o tamanho. Então, não dá para você contar que aqui vai ter 27, somar com 22, somar com 27, porque você fez essa curva. Então, agora você vai pegar a sua fita métrica e vai fazer a medida de toda essa circunferência para ver quanto que deu o total. Tá vendo? Você mede toda a circunferência já com vivo, porque essa é a medida que vai bater. E eu tenho 89 centímetros, tá? Deu 89 centímetros. Com esses 89 centímetros, eu vou descobrir qual o tamanho que eu quero pro fundo. Então, eu sei que aqui atrás nós temos 27. Acho que eu vou fazer um fundo de 20 centímetros para eu conseguir desvirar. Aqui, ó, um fundo de 20 centímetros vai ficar muito bom, porque é antes da curva. Então, eu vou cortar para o meu fundo 22 por causa da margem de costura. Eu quero um fundo onde não vai ter zíper com 20 centímetros. Então, eu vou cortar 22, tá? Então, tá aqui, ó. Eu já cortei 22. Vai ser 22 de largura, porque eu quero meu fundo com 22 de largura. E a altura, Simone? Agora eu vou falar de altura com vocês. O cliente quer uma bolsa com 20 centímetros de altura. Então, eu cortei também 22 por causa da margem de costura. Então, o meu fundo vai ter 22 por 22, neste caso especificamente, porque meu cliente quer 20 centímetros de altura. Porque eu tenho 27 de comprimento, então eu posso colocar 20 centímetros para o fundo de comprimento, tá? Aqui, ó, já coloquei a minha etiquetinha.
para facilitar. E já coloquei também a manta térmica colada com a cola de contato. Já tem o fundo também, mas eu vou reservar essa parte. Como a gente soube que a circunferência deu 89, eu já tirei 20 centímetros por fundo. Então, sobra o que para mim? 69. Vai ser o meu caminho do zíper, 69. Só que eu tenho que lembrar que tem que ter margem de costura. Então, ó, 69 centímetros e com a margem de costura 71. Eu cortei 74, mas a gente já sabe que vai precisar de 71 de comprimento. Então, eu vou tirar 3 centímetros aqui. Neste aqui, eu já tinha até colado minha manta térmica. Para facilitar, porque eu já mostrei para vocês que a manta térmica é o mesmo tamanho, porém com 1 centímetro menor em cada borda. Então, eu já deixei isso adiantado. Mas aqui eu vou tirar 3 centímetros, que eu preciso de 71 somente, tá? Olha aqui, ó, a manta térmica tá toda 1 centímetro menor. Como aqui eu acabei de cortar um pouquinho, eu vou descolar ela. E retirar 1 centímetro. Por que, Simone? Para eu não ter que costurar essa manta térmica e ficar muito grossa as minhas beiradas. Porque não adianta eu costurar a manta térmica, gente. Eu vou furar ela toda e ela vai perder o efeito nessa beirada. Então, eu prefiro recortar e deixar sem manta térmica na área da costura. Então, aqui, altura, Simone, do caminho do zíper. Como eu vou decidir essa altura? Eu sempre gosto de fazer uma divisão, igual na bolsinha azul, assim, ó. Deixando aqui uma tampinha, tá vendo? Então, eu vou deixar uma tampinha nessa também. Eu não gosto que o meu zíper já fique aqui em cima na tampa. Eu acho que força muito o zíper. Eu gosto dele aqui no caminho. Então, eu deixo uma beiradinha aqui de sintético e depois o resto. Essa parte de trás, que a gente tá fazendo inteira, é o diferencial dessa bolsa para outra, que facilita muito. Então, esse pedacinho aqui, que ficou sem zíper, dessa vez nós estamos fazendo todo o comprimento. Isso facilita muito a produção da bolsa de hoje. Então, de altura, como eu quero 20 centímetros para a bolsa, o total da altura vai ser 22 com a margem de costura. Então, eu escolhi, você pode escolher, que essa partezinha aqui de cima, ó, essa partezinha aqui, eu cortei 5 para ela ficar com 4 centímetros. E na parte de baixo, então, vai sobrar, eu quero 22, então vai sobrar 17. Então, eu vou cortar aqui 17 por 71. E aqui eu vou cortar 5 por 71, tá? Então, aqui já tem, ó, 17 por 71. E aqui, 5 por 71, também já com a manta. Então, quando eu colocar meu zíper, eu vou perder 1 centímetro aqui, vou perder 1 centímetro aqui, mas eu vou ganhar no zíper, que vai entrar aqui no meio. Então, no final, eu vou ter praticamente os 22 centímetros que eu precisava ter. Da mesma forma, eu cortei também o forro. O forro eu corto sempre sobrando mesmo, já cortei um forro para esse de 5 e cortei um forro para esse de 17. Nessa medida de hoje, 17 por 71 e 5 por 71. Então, vai depender do tamanho da térmica que você quer para o seu cliente, tá? Agora, nós vamos colocar o zíper. Eu vou usar o zíper número 5, marrom. Você poderia ter usado um vivo de cor diferente, uma alça de cor diferente, combinar o zíper. Eu decidi usar um zíper marrom para a bolsa ficar toda marronzinha, já que é uma bolsa masculina, eu decidi não enfeitar demais. Então, como que eu vou colocar aqui agora? Ó, direito do sintético com direito do zíper. Direito do sintético com direito do zíper. E o meu forro atrás do zíper. Direito do forro atrás do meu zíper. Como o meu forro é um pouquinho maior, eu não preciso colocar assim, ó, tão acertadinho. Mas se não fosse, seria melhor colocar acertadinho. Eu já troquei meu pé calcador, tirei o do vivo e coloquei o pé calcador comum. E aqui agora eu vou colocar já o meu zíper e o forro junto, tudo de uma vez.
Retrocesso no início. E vou acertando aqui, ó. Então, se o meu material tem 71 centímetros, o zíper que eu vou trabalhar tem que ter um pouquinho mais, porque tem que sobrar um pouquinho de zíper pra gente poder colocar depois o calcador, tá? Ó, agora a gente coloca o outro lado. O outro lado que eu falo é a parte de cima aqui do zíper. Tá vendo meu zíper? A parte de cima do zíper, eu vou colocar o de 5 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa. Aí você olha aqui, ó, onde começa o de baixo, para você colocar na mesma distância. E o forro atrás do zíper. Então, ó, o dentinho do zíper de frente para o sintético e o forro aqui atrás. Eu sei que essa parte é bem tranquila para alguns, mas tem gente que nunca fez isso, nunca colocou zíper, por isso eu tô explicando com mais cuidado. Retrocesso. E vou acertando à medida que eu for costurando. Olha como ficou a parte da frente. A parte de trás, o forro ainda tá solto, ó. Mas olha o zíper aqui no meio, tá vendo? E a costura ficou embutida. Desta forma, a costura fica toda embutida. Vou rebater? Vou rebater, mas quando é assim, bolsa térmica, eu não costuro o forro na hora de rebater. Então, nessa primeira aqui, ó, nessa parte de baixo, eu coloquei o forro dela pra cima, ó. Tá sem forro aqui embaixo. E eu gosto de colocar um detalhe que faz uma diferença grande na peça, mas não é obrigatório, isso aqui é dispensável. Eu cortei uma tirinha de montana, a mesma que eu fiz a alça, e vou colocar aqui, ó, vou colar aqui na beiradinha do zíper, para poder fazer um acabamento bonitinho e um detalhe bonitinho. Não é obrigatório, então se você não tiver montana, essa parte para você é dispensável. Eu só tô ensinando a fazer com ela porque eu quero colocar na peça do cliente. E como essa peça aqui é pro cliente, eu não vou pular essa etapa. Fica como opção para vocês. Então, eu passei um pouquinho de cola na bolsa, vou passar um pouquinho de cola também no sintético. Como tem 71 centímetros, esse pedacinho de montana vai ter 71 também. Você pode escolher 2 centímetros ou 1,5 centímetros. É só uma tirinha de enfeite. Lembrando que essa tirinha não tem função nenhuma, tá? Ó, depois que já tá sequinho, você vai colar ela de fora a fora, beirando o zíper. É só um acabamento bonitinho para enfeitar e para combinar com a alça. Não é obrigatório. Na hora que eu for costurar isso aqui, para fazer uns pontos bem bonitos, eu já vou virar para trás, ó, essa parte aqui sem o forro e vou rebater essa costura para que ficar encaixadinho, ó. Tá vendo aqui atrás? Eu vou rebater a costura, só que eu não vou rebater costurando o forro. Eu não quero que meu forro fique furado. Então, eu vou virar aqui para baixo, ó, a costura, essa sobra da costura que eu prendi o forro. E já vou prendendo o meu detalhe, o meu enfeite.
Vou deixar um ponto aqui, ó, 3,5 para ficar mais bonitinho. Retrocesso no início. E vou conferindo embaixo se eu tô rebatendo a costura. Eu tenho que prender toda essa parte na hora que eu estiver fazendo essa costurinha de enfeite, tá? Tô costurando com bege porque eu acho que fica uma combinação bem bonita e porque eu quero que vocês vejam os pontos, tá bom? Ó, o tempo todo eu vou afastando o forro e trazendo o resto de costura aqui pra baixo, ó, pra eu poder rebater essa costura e não prender no zíper depois. Quando chega aqui no final, eu agora vou virar e vou costurar voltando, só pra fazer o enfeite ficar mais bonitinho, todo costurado. Então, eu posso aqui, ó, dar uma enrolada, costura aqui pra baixo. E agora eu vou fazer ao contrário, agora eu vou vir costurando de lá pra cá. Sem costurar o forro, lembrando que agora a gente não costura o forro. Se você quiser costurar o forro, pode, mas é melhor evitar furos no forro, tá bom? Quanto menos furo de costura tiver no forro, melhor. E aqui você termina com o retrocesso. Olha aqui. Ao mesmo tempo que eu fiz aqui, ó, um detalhe bem fofo, eu também fiz o acabamento aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer na parte de cima. Então, na parte de cima, eu vou passar uma colinha e colocar outra tirinha para enfeitar. Gente, essa tirinha não é obrigatória, mas eu gosto de deixar a bolsa um pouco mais rica, um pouco mais trabalhada. Então, eu vou colocar uma tirinha tanto embaixo quanto em cima. Fica um detalhe bem bonito e vocês vão ver no final como que fica legal. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Vou prender essa tirinha já fazendo o acabamento, sem precisar costurar o forro aqui agora, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como eu vou assentar o forro no lugar, pro meu zíper não ficar pegando ele. Porque geralmente a gente costura o forro, rebatendo a costura, pra na hora do zíper passar, não sair puxando o forro, né? Só que no caso da térmica, eu não gosto de deixar o meu forro cheio de furinho. Então, ó, eu viro ele aqui pra baixo agora. E desta vez eu vou costurar o acabamento aqui em cima. E volto com vocês assim que eu acabar, porque é igual a parte de baixo. Prontinho, olha, agora já está acabadinho, tanto em cima quanto embaixo do zíper, com detalhe, que não é obrigatório, mas fica muito bonitinho, quem quiser fazer. Tá? Eu coloquei da mesma cor, mas como o material é diferente, dá um contraste bem legal. Agora eu vou puxar aqui o forro, ó. Eu puxo o forro aqui pra trás, bem esticadinho, pra ele não ficar embolando aqui no zíper. E na hora de passar o cursor ele agarrar. E vou costurar fazendo o acabamento, prendendo este forro. Então, se você ainda não tiver colocado a manta térmica, agora tem que colocar a manta térmica neste momento, antes de prender o forro. Sempre esticando o forro bem, para ele não ficar frouxo lá dentro, tá? É nesse momento que eu prendo o meu forro na posição. Se você não for colocar esse detalhezinho bonitinho aqui, ó, é só bater a costura sem prender o forro. E agora prender o forro. Olha aqui. Prendi meu forro, ele ficou bem esticadinho, tá vendo? E sem furos aqui. Eu não precisei rebater e ficar uma costura marrom aqui dentro do meu forro, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo.
Agora é a hora da gente ver se realmente ficou com os 22 centímetros de comprimento que a gente deseja. Se não tiver ficado, nós vamos refilar. Ou em cima ou embaixo. Mas tá certinho, ó, 22 centímetros. Então, vai bater certinho com a parte de trás, que é o que a gente quer. Então, juntando os 17 daqui com os 5 daqui e o zíper, eu tenho 22 centímetros. Deu certinho. Agora, ó, eu vou colocar o cursor. Eu escolhi um cursor mais discreto, mais masculino, para peça masculina, mas cursor de qualidade, tá? Eu sempre uso 2 nessas peças. Coloco um de um lado. Agora, eu vou colocar o outro do outro lado. 2 cursores colocados. A peça vai ter a opção de abrir para os dois lados, o cursor ficar no meio. Agora eu vou refilar todo esse excesso de forro que tá aqui ao redor, tá vendo? Esse excesso de forro que eu cortei maior e já volto. Chegou a hora de juntar a parte de trás e o forro. Olha, eu já coloquei aqui, ó, a manta térmica. Eu vou prender aqui lateral com lateral, frente com frente, lembrando que a etiqueta não pode ficar de cabeça para baixo. Então, minha etiqueta vai ficar próxima ao zíper, tá? Vou colocar aqui de um lado. Coloco o forro também atrás aqui, ó. Assim como a gente coloca zíper, a gente faz para prender essa lateral. E eu vou costurar com um pé de zíper. Eu cortei a medida de 1 centímetro para a margem de costura, então se você quiser, você pode riscar aqui 1 centímetro e garantir que vai ter 1 centímetro aqui, mas eu vou confirmar depois, eu vou colocar ele ao redor da minha tampa para ver se tá certinho, se não tiver, eu vou acertar. Olha aqui, já prendi uma lateral, já prendi o forro, tá vendo? Antes de prender outra lateral, eu vou pegar a minha tampa e vou confirmar se tá batendo certinho ou se eu preciso acertar. Isso aqui varia de acordo com a profundidade que você vai entrar com a costura. Com o tempo, você não precisará mais fazer esse tipo de conferência. Aqui eu vou poder cortar um pouquinho, ó. Tá vendo onde acaba ele aqui? Aqui tá passando mais ou menos 3 centímetros. E eu precisaria que passasse 1,5 centímetros. Então, eu vou cortar 1,5 centímetros. Eu vou cortar esse 1,5 centímetros dessa parte que tem o zíper. Por quê? Porque nessa parte de trás eu já coloquei minha etiqueta no meio. Se eu cortar 1,5 centímetros aqui, ela vai ficar torta a minha etiqueta. Então, eu vou cortar 1,5 centímetros nessa parte aqui que tá o zíper. Às vezes é necessário fazer esses acertos, não é sempre que vai precisar, tá? Mas em medida nova assim, ó, a peça que você tá fazendo pela primeira vez pro cliente, é necessário. Eu não vou rebater essa costura aqui, porque na hora que eu fechar essa segunda, eu não vou conseguir rebater. Então, não vou rebater nenhuma das duas, porque eu não quero costurar aqui dentro. Eu não quero esses pontos marrons ali dentro. Agora, eu prendo a outra parte, depois que já foi feita a conferência. Ó, frente das costas com a frente da frente. E eu preciso agora colocar o forro. Para colocar o forro, eu enrolo aqui, ó. Porque meu forro tem que ficar de frente pro forro aqui. Aí eu faço esse rocambole, tá vendo?
eu enrolo a bolsa, pego a outra parte do meu forro, mas primeiro eu tenho que acertar, né? Meu forro tem que estar certinho aqui a medida, deixa eu ver. Meu forro tá um pouquinho maior, eu tenho que acertar ele aqui agora, para ele não ficar fofo lá dentro da bolsa. Isso. Agora sim, ó. Eu enrolo aqui, faço um rocambole. Pego o meu forro e já tá preso do outro lado. Passo aqui por cima. Frente do forro com frente do forro. E posiciono aqui para fazer o meu sanduíche. Vendo? O rocambole ficou lá dentro. E agora eu vou costurar essa parte aqui. Por isso que é bom o fundo ter 20 centímetros. Eu poderia fazer um fundo menor, com 15, mas eu não ia conseguir fazer esse rocambole, ó. Aí, na hora de tirar aqui, eu não ia ter espaço, poderia rasgar. Então, o meu fundo tendo 20 centímetros tem essa vantagem aqui agora. Que eu consigo desvirar, ó. Amassa um pouquinho, mas desvira sem rasgar. Ó. Consegui desvirar. Então, se eu tivesse rebatido a costura de um lado, do outro lado agora, eu ia ter que rebater também. E ia ter que costurar aqui dentro. E eu não quero essa costura, então não vou precisar rebater aqui, tá? Agora é só colocar fundo e tampa. Eu vou só costurar aqui, ó. Rebater essa costura aqui em cima, ó. Pra poder ficar fácil na hora de colocar a tampa. Eu gosto de começar colocando a tampa. Então, eu vou medir aqui, ó. Onde eu coloquei o meu acabamento, vai ficar aqui nas costas. Então, eu vou colocar aqui do lado avesso. Lembrando que a tampa vai ficar mais próximo do zíper. Então, eu já coloco aqui, ó, do lado avesso. Essa partezinha aqui, onde tá o acabamento, centralizo com a parte de trás. E vou clipar. Tem gente que fecha sem clipar, eu prefiro clipar tudo. Ó, uma vez que tá tudo clipado, eu vou trocar o pé calcador para pé de vivo, porque aqui agora onde eu fecho é com vivo, tá? Na hora de fechar essa peça, você pode começar de onde quiser. O importante é que ela tem que estar assim, ó, mais em pé na hora de costurar, tá bom? Então, ó, você vai costurar com o pé de vivo e seguir o contorno do vivo que você colocou na tampa. De preferência, costura em cima de costura. Mas o próprio pé do vivo vai te obrigar a fazer isso. O próprio pé do vivo te obriga a fazer costura em cima de costura. Que ele coloca o vivo dentro da canaleta dele e fica certinha a costura. Olha, o fundo já foi colocado. Aí eu olho aqui dentro para ver se tá tudo preso certinho. E agora eu vou posicionar
o fundo, ou melhor, a tampa já foi colocada, né? Porque tá com a alça aqui e mais perto do zíper. Agora eu vou posicionar o fundo da mesma maneira. Essa parte onde tem o acabamento do vivo aqui, ó, eu coloco centralizado na parte de trás da térmica. Vou clipar todo o contorno e costurar da mesma maneira. Já volto. Agora, gente, olha, já prendi a parte de baixo. Para prender ela, eu abri o zíper, que facilita bastante a colocação. Agora eu vou colocar viés. Eu vou usar hoje o viés Boneon, mas pode ser o viés de gorgurão também, tradicional. Eu vou colocar de um lado, troquei a linha para branca, porque eu vou usar o viés branco para ficar tudo branquinho aqui dentro. Troquei a linha da bobina e a linha de cima para a linha branca. Vou fazer esse primeiro fechamento com vocês vendo. E a outra parte é igual, não precisa repetir, né? Então vamos começar. Você pode escolher um lugar para começar onde tenha menos costura. Por exemplo, onde não seja a junção do vivo. Porque na junção do vivo tem muita costura. Tem muita camada, fica mais difícil para você. Então você começa aqui com o retrocesso. Pode aumentar o ponto da máquina um pouco. Deixei o ponto da máquina 3,5, mas acabei de aumentar para 4,5. Fica mais fácil a colocação. Quando chega aqui no final, eu corto o viés um pouco maior. Aqui, ó. Vou cortar ele um pouco maior. Dobro uma pontinha pra dentro. E vou transpassar em cima de um pedaço de viés que eu já tenha colocado. Fazendo assim o acabamento. Retrocesso. E pronto, olha, fica tudo branquinho e fica lindo, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Prontinho, viés colocado, olha como é que ela fica bonita, olha que bolsa linda por dentro, toda branquinha, só o zíper de outra cor. E fica muito legal porque a gente não faz aquele monte de costura de acabamento, nem aqui, então não fica a costura marrom ou de outra cor, tá vendo? Então, agora nós vamos desvirar a bolsa. A gente abre o zíper. Desvira a tampa. Acerta assim bastante, ó. Acerta o vivo, que ele vai fazer o contorno bonitinho da peça. E agora a gente puxa aqui, desvirando o fundo também. Então, hoje eu ensinei a vocês como vocês conseguem fazer qualquer medida de bolsa térmica. Porque, para falar a verdade, cada cliente quer um tamanho diferente. Então, se você ficar se baseando sempre a moldes e medidas, você nunca vai conseguir atender todas as pessoas. Tem gente que quer uma térmica menor que caiba no baú da moto. Tem gente que quer uma térmica mais alta que caiba uma garrafa de café. Tem gente que não quer levar a garrafinha deitada. Então, cada pessoa vai querer uma térmica de um tamanho diferente. Tem gente que precisa carregar lanche o dia todo. Tem gente que precisa de um lanche somente para 6 horas, só para levar para academia. Então, assim, a gente consegue atender vários públicos se você souber como fazer a medida da sua própria bolsa. Ela ainda tá um pouquinho amassada, mas aí você vai mexendo assim, ó, no vivo, que o vivo faz o contorno dela ficar perfeito. Olha aqui a alcinha de mão. Tá vendo? Tá linda, não tá? Simone, e a alça de ombro? Então, a alça de ombro nós vamos pendurar aqui, ó. A alça de ombro eu faço sempre no comprimento tecido. Então, o meu sintético é 1,40, eu fiz uma alça de 1,40. Eu fiz ela com 4 centímetros. Por que com 4? Já que você fez a de mão com 3. Por causa da ferragem que eu tinha e porque é uma bolsa masculina. Então, não tem problema de ficar uma alça mais larga, tá? Então, a ferragem que eu vou usar é de 4 centímetros. Eu tenho aqui um regulador de 4
e 2 mosquetões de 4 centímetros. Não tem problema da minha meia argola ser 3, porque só vai pegar aqui, ó. Meia argola podia ser até menor, que não teria problema. E como que eu fiz essa alça? Você pode fazer alça de várias maneiras, eu tenho até uma aula aqui que eu ensino a fazer alça, mas essa daqui eu fiz, ó, só dobra no meio. Então, eu cortei 8 centímetros, coloquei aqui dentro viés, ó, 2 viés, para poder dar uma reforçada. Eu coloquei um viés do lado do outro, porque a alça é larga. E dobrei no meio passando cola, tá vendo? Só dobra no meio. Então, ela não vai ficar muito pesada e vai ficar bem acabadinha. Eu vou costurar ela agora para vocês verem. Então, eu coloquei novamente linha bege na bobina e na parte de cima e troquei o pé calcador para o pé comum, tá? Agora, eu vou fazer a costura com meio pé de máquina. Começo o retrocesso aqui na lateral. Segue uma linha direta para ficar os pontos bem bonitos. Olha, eu já fiz a costura e ficou tão bonito no verso quanto na frente, porque a minha bobina tá bem regulada, minha máquina tá bem regulada, mas como eu fiz só a dobra do meio, eu vou fazer 2 costuras no meio. Além dessa costura reforçar, essa costura também vai impedir que descole com o tempo, porque mesmo batendo martelo, com o uso diário uma alça larga dessa, pode ser que aqui descosture. Então, eu vou fazer uma costurinha de meio pé de máquina do lado dessa emenda aqui do meio, ó. Vai ser como se fosse um detalhe a mais na alça. Vai ficar bonito e vai ficar ainda mais forte a nossa alça. Agora eu volto e costuro de novo do outro lado, onde tá a cola. Olha aqui, ó. Onde tava a emenda no meio, aí eu costurei de um lado e do outro. E como a máquina tá regulada, o ponto ficou bonito dos 2 lados. E olha que detalhe lindo que ficou na alça. Vai ficar uma alça linda para homem, uma alça larga que não machuca o ombro. Acertar as pontas aqui. E nós vamos colocar o regulador. Primeiro eu coloco o regulador. Em uma das pontas, ó. Eu passo o regulador. Tá vendo? E vou costurar. Ó, depois que o regulador tá colocado, ó, coloquei só na pecinha do meio dele, tá vendo? Costura. Agora eu vou passar um mosquetão. Passo um mosquetão aqui. Venho com a outra ponta e passo dentro do regulador. Passo aqui, passo na outra ponta do regulador, tá vendo? Posso abrir mais um pouco. E nessa outra ponta, outro mosquetão.
Coloco o outro mosquetão na ponta de cá. Dobro aqui e costuro. Quanto que dobra pra dentro? Uns 2,5 centímetros. Retrocesso. Agora você pode finalizar com rebite se você quiser, tá? É bom, eu geralmente coloco, mas eu não vou colocar agora para não prolongar a aula, mas eu vou colocar um rebite aqui e um aqui. E aqui dentro também, ó, um rebite aqui e um aqui. Olha que alça bonita, gente, larga e linda. Agora vamos mostrar como é que ficou a peça. Olha a nossa térmica, ainda um pouco amassadinha, porque eu desvirei ela agora, mas ela daqui a pouco vai estar perfeita. E vai ser aqui que vai ser colocado, neste modelo, a alça. Olha que perfeição, ela fica toda livre em todos os lados. Se você não quiser colocar o prendedor aqui em cima, que facilita muito a nossa vida, você pode colocar a tirinha aqui do lado, igual eu ensinei na última aula. Eu vou deixar a descrição do vídeo aqui embaixo. Aqui assim, ó, eu coloquei aqui o mosquetinho para a alça ficar pendurada aqui abaixo do zíper, tá vendo? Mas você pode fazer essa opção aqui, ó, se você colocasse aqui a meia argola. Olha que bonito, olha que alça imponente, olha que bolsa térmica linda, básica, maravilhosa. E olha quem tá aqui atrás, etiqueta Jurubeba. E aí, gostaram da aula? Viram a diferença de uma peça para outra? Muito mais simples de fazer, muito mais tranquila de fazer, e dá para você fazer todas as medidas que você desejar. O mesmo para essa, você aprendeu a medir essa, você aprende a medir essa. Mas essa daqui é outra técnica, um pouco diferente, e você precisa assistir essa aula para aprender a fazer ela assim também, tá bom? Então tá, gente. Obrigada, mais uma aula que vocês participaram comigo. Semana que vem a gente está de volta com uma peça nova para vocês. Fiquem com Deus, tchau!